Análise política com Orion Teixeira. 10:07, Orion Teixeira, tá nos ouvindo bem? Bom dia, deu para dormir? Descansar um pouquinho, Orion? Com certeza, bom dia, Sinine, Murilo, Luciana e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Eu quero ir também para o segundo turno fazendo essa dobradinha aí com o Murilo. Então vambora. O que você espera aí do segundo turno, Orion? Vamos falar aí sobre polarização, direita e esquerda. Será que vai ter isso muito forte? Sinine, eu vou repetir muitas coisas que vocês já falaram aí, o Murilo pontuou aí. Primeiro, assim, é preciso registrar essa impressionante reviravolta da votação desse primeiro turno, né? Que deixou o líder das pesquisas, na maior parte da campanha, Mauro Tramonte, republicanos, e colocou os candidatos Bruno Engler, do PL, e Fouad Noman, do PSD, no segundo turno em BH. Esses dois estavam ali naquele pelotão que a gente sempre falou, o bloco dos segundos lugares, né? E eles conseguiram descolar a ponto até de ultrapassar, ameaçar essa liderança de Tramonte. Isso estava se desenhando quando se confirmou, por exemplo, o empate triplo, né, matemático entre os três. Ora, se isso estava acontecendo é porque alguém estava perdendo e outros estavam ganhando. As intenções de voto de Mauro Tramonte foram transferidas, né, para Bruno Engler e um pouco para Gabriel Azevedo também do MDB, que cresceu e se consolidou com uma liderança política isolada ao deixar aquela lanterna e ficar no centro da disputa em quarto lugar, superando a esquerda de Rogério Corrêa do PT e aliado ao PSOL e Duda Salabert do PDT. Com isso, o que se projeta para o segundo turno, Sinine, é o resgate com muita força da polarização nacional, o duelo aí entre a direita e a esquerda, como aliás vai acontecer em todo o país, uma espécie aí de terceiro turno presidencial. Orion, os bolsonaristas querem. Eu tenho uma dúvida, assim, porque Fouad, ele foi para o segundo turno como um candidato, entre aspas, neutro, sem depender muito de um figurão da esquerda, por exemplo. Você acha que não seria um tiro no pé ele pedir apoio para o figurão da esquerda, o presidente Lula, Sim. enfim, ou não? Ele vai ter que recorrer a ele, porque ele chegou justamente por ser um ser desconhecido, sem grandes padrinhos políticos. Mas 6 partidos, hein? A coligação com 6 partidos também pesou e acredito que tenha ajudado, Orion. Mas isso era inevitável, Luciana e Sinino, porque o debate que vai ou contaminar ou influenciar daqui para frente será realmente o avanço da direita, o avanço do bolsonarismo ou tentar barrar esse avanço de outro lado. Enfim, o bolsonarismo, eles querem ir à forra, derrotar o lulismo, a esquerda, e a partir das eleições municipais, que funcionam também como uma avaliação do governo Lula, nesse contexto de nacionalização geral. Não acho que o Fouad vai ligar, Lula, vem aqui me apoiar. Isso pode acontecer naturalmente. A esquerda e o lulismo vão tentar barrar o retorno e recuperação do bolsonarismo, que provou que está forte e se preparando então para 2026. Fouad cresceu na reta final, beneficiado que foi pelo incentivo, como disse a Luciana aí, ao voto útil do eleitor de esquerda. Isso foi uma prévia dessa disputa definitiva que começa a partir de hoje, entre a esquerda e a direita. Bruno Engler vai tentar equilibrar isso aí, ele vai abraçar mais ainda o bolsonarismo e o voto da direita, empurrando o centrista Fouad Noman para o campo da esquerda, onde ele poderá buscar mais votos. Seu desafio de Bruno Engler será equilibrar essa pauta nacional e uma agenda da cidade, porque ele sabe que o eleitor e a eleitora de Belo Horizonte querem respostas aos problemas da cidade. Então, no campo das alianças, ele tem que evitar também não se comprometer com o seu discurso e ser incoerente. Fouad vai tentar, então, fugir do carimbo da esquerda, buscando convencer que poderá gerenciar melhor o próximo quadriênio de Belo Horizonte do que o rival, menos experiente e ligado a um projeto político nacional. Mas, por sua vez, Fouad chegou até aqui, sim, chegou sozinho, sem o apoio dos principais padrinhos políticos. Terá que avaliar muito bem essa polarização, mas não poderá ficar só na pauta local. Terá que ceder também a esse debate ideológico que vai envolver o segundo turno, em todo o país, inclusive. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, estava junto com o ex-prefeito Alexandre Calil, do Republicanos, no apoio ao candidato Mauro Tramonte, do Republicanos. Bolsonaro estava com Bruno Engler e Lula não assumiu formalmente nenhuma candidatura. É possível que Lula se coloque agora à disposição, mas Fouad terá que avaliar os bônus
e os ônus dessa associação. O eleitorado da capital mostrou muita rejeição ao PT. Exatamente. Pois é, Orion, e eu conversando ontem ainda com pessoas ligadas à campanha do Fuad, e já é um dilema interno essa participação do Lula. Imagina. Você não pode negar o apoio do presidente da República, mas assim, como vai ser esse apoio? Porque o bolsonarismo quer isso, ele quer nacionalizar a disputa, ele quer falar, ó, esquerda contra direita. É a grande chance, eles sabem que se Belo Horizonte hoje é uma cidade de maioria, não vou dizer bolsonarista, mas de maioria de direita. Conservadora. Sim. Então eles querem trazer para esse campo a disputa. É tudo que o Bruno Engler quer nesse momento. E a campanha do Fuad já detectou esse movimento e está pensando como, claro, vai aceitar o apoio do Lula, vota, né, a esquerda não vai negar apoio da esquerda, ele precisa da esquerda na campanha dele nesse momento. Mas como vai construir isso? Dificilmente vai ter Lula participando de vídeo, de tal, de coisa do tipo, e algum grande evento com o Lula, como ocorreu com o Boulos, por exemplo, em São Paulo, e foi muito importante para o Boulos, né? Agora, aqui em Belo Horizonte, vai ser interessante como essa campanha vai construir, a campanha do Fuad vai construir esse apoio, sem evidenciar esse apoio, e ao mesmo tempo o Bruno Engler vai construir uma campanha também tentando mostrar isso. O Fuad é de esquerda, o Fuad, ele vai tentar jogar para esse campo da polarização mesmo. Ele, não tenho dúvida nenhuma que ele vai apelar para esse recurso aí, que é um campo para eles hoje seguro, parece, onde que eles acreditam que eles podem ter uma vitória. Acho que é por aí, Orion. Com certeza, Alves. Tem que o equilíbrio entre uma coisa e outra. Realmente, para Bruno Engler, interessa mais a nacionalização e o Fuad tem que compensar. Não estou dizendo que o Lula vai chegar aqui amanhã fazer carreata, comício com o Fuad. É uma questão que vai ter que ser dosada para que isso não afete, mas também possa lhe trazer algum tipo de amparo, né, e de apoio nessa reta final, atraindo o voto, aquele voto que foi útil, agora que seja ele um voto mais decidido e definitivo nesse segundo turno, entre quem está a favor de um e quem está contra o outro. Eu gostaria também de destacar aqui algumas questões que vocês já falaram aí, a respeito então da abstenção aqui em Belo Horizonte, né? A abstenção de Belo Horizonte foi maior do que a votação do próprio líder da votação, que é o Bruno Engler, né? Ela foi 588 mil pessoas que não votaram, que se somado então aos votos brancos e nulos, teremos então aí essa não participação da eleição, quase que o dobro da votação do voto válido do líder da votação, que é o Bruno Engler. É impressionante que foi então de 29%, né, como vocês já disseram aqui, e em 2020 ela foi de 28,34%. Bom, além disso aí, nós temos que destacar também o grande derrotado, né? Além dos próprios candidatos que estavam em disputa, que ficaram fora do segundo turno, os outros 8 candidatos e candidatas. O outro grande derrotado é o ex-prefeito Alexandre Carillo. Temos que registrar isso aqui, porque até 4 meses atrás ele era o grande, talvez o maior eleitor de Belo Horizonte. Ele fez uma mudança partidária de risco e fez uma bagunça na cabeça do eleitor, trocou seu ex-vice Fuad Numan por uma aventura, de olho nas eleições estaduais de 2026. Vai ficar fora do jogo do segundo turno e sai aí como um dos grandes derrotados, junto com Zema e Matheus Simões, vice-governador, que estava também planejando a sua candidatura para 2026. Então temos que avaliar isso aí também, que a esquerda é outra derrotada que terá que rever seu projeto político e seguir talvez aí o exemplo das mulheres petistas, como Marília Campos ali de Contagem, que é reeleita aí, né, pela 4ª vez. Mais de 60%, né, acho 60%. Um 4º mandato, e Margarida também lá em Juiz de Fora, mostrando que existe algo que precisa ser aprendido com elas, algum segredo aí nessa relação com o eleitorado, que os petistas perderam, os petistas de raiz. Orion, e Câmara? Então, na Câmara também teremos uma renovação importante aí, né? Ao contrário de outras eleições, ela foi até menor, né? Porque ela foi de 43,9%. Então, teremos aí uma prévia do que eu disse aqui também sobre a questão do duelo entre direita e esquerda, né? Teremos aí praticamente 20 vereadores mais próximos aí, dialogando com a direita, né? 10 da direita eleitos e outros 10 aí dialogando com esse campo. E no lado da esquerda foram 10 eleitos e dialogando aí com ele a parte do centro, mais outros 10 vereadores. Então será interessante acompanhar essa correlação de força que começa a se formar na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é o contrário dessa
edição atual dessa legislatura, ela vai ter mais fortemente esse componente ideológico aí entre esquerda e direita na formação do novo governo que virá a partir do ano que vem. Orion, eu achei interessante esse índice de renovação, 43,9, menor que das últimas 3 eleições, mas ao mesmo tempo o número de vereadores que eram candidatos à reeleição era muito alto. Então é uma renovação significativa, eu achei assim esse número, porque a gente tinha muito vereador saindo aí para reeleição, né? E sem dúvida nenhuma teve e alguns destaques aí, né? Por exemplo, que esses herdeiros políticos, né? Teve o assessor do Nicolas, mas a esquerda também teve, né? O Pedro Rousseff, sem tradição nenhuma na política, ganhou pelo sobrenome, né? Um rapaz bonito aí, jovem, né? Fez sobrinho sucesso de aí, Dilma, sobrinho né? da Dilma Rousseff. A Luísa Dulce também, que é sobrinha, né? Do Dulce. Enfim, teve também aí no lado da esquerda esses herdeiros políticos aí, que aproveitaram, no caso, sobrenomes, usaram bem para poder também. Pedro Patrus, mais uma vez, né? O Pedro ficou ali no limite, né? Quase que não foi, mas foi reeleito o Pedro Patrus também. Mais uma vez fica a lição, Murilo, porque a esquerda tem que trabalhar, especialmente o voto útil, no legislativo. Ela precisa de consolidar uma melhor bancada, o PT precisa se renovar mais, elegeu aí 3 homens e uma mulher, nenhuma negra, nenhuma... E no PSOL, por exemplo, já foram 3 mulheres, né? Então, quer dizer, é preciso ter uma renovação mais forte com as bases, é preciso buscar esse novo perfil que o PT precisa de reencontrar-se na cidade, em Belo Horizonte, para poder fortalecer a legenda para as futuras disputas. Então, realmente reconhecer que já esgotou a sua fadiga aí de material aqui em Belo Horizonte. Agora, Orion, eu não sei se você já fez as contas aí, mas já me falaram aqui, parece que temos um outro derrotado, a gente está falando muito do Calil e do Zema, que perderam mesmo, né? Mas também Marcelo Aro, me falaram que a bancada dele, a família Aro reduziu. Me falaram que a família Aro reduziu e sem contar na eleição pro executivo, né? Ele ficou de fora praticamente, apoiou o Viana aí que teve 1% das intenções de voto. E me falaram que a bancada dele ainda não consegui fazer esse mapeamento, a mãe tá lá bem votada, mas diminuiu. A família Aro aí que tinha 10, 12, já chegou a ter 12, enfim, diminuiu o poder de influência de Marcelo Aro na Câmara dos Vereadores. Ele ficou sem rumo nessa campanha, então concentrou-se na votação da própria mãe ali, que foi a segunda mais votada, mostrando alguma força política, mas aquela articulação, aquela estratégia de fazer uma família, ela se desintegrou completamente. O Carlos Viana, que foi candidato do partido dele, não seria eleito nem para vereador aqui em Belo Horizonte pela votação recebida. Impressionante. 1% apenas, né? 1%. Ele também derreteu, assim, ele começou muito mal, mas no final também surpreendeu. A campanha foi largada. Não, assim. largada. Ele terminou amargo, assim, as últimas entrevistas dele, ele estava decepcionado, frustrado, irritado, inclusive com nós da imprensa aqui, sobrou pra gente também, segundo ele, a culpa pelo mau desempenho dele. Outro destaque também, viu, Sinine, aí temos prefeitos que mostraram força política, né, na reeleição em 11 capitais, né, teremos agora um segundo turno em outras 15, né, e aí o PT também tem chance apenas em 4 e com muitas dificuldades, chegando atrás, e o PL do bolsonarismo está ali muito forte, muita presença nesse segundo turno, inclusive em São Paulo, onde a disputa maior vai acontecer ali entre a esquerda e a direita, com forte ingrediente ideológico. É isso, Orion. Na quarta, a gente se vê e se fala novamente? Com certeza, estaremos no segundo turno com novidade, até porque hoje começa aí o início dessas articulações para o segundo turno e até mesmo para a realização do debate, não é isso mesmo, Murilo? É isso mesmo, nós temos hoje 14h, já temos reunião com os assessores de Bruno Engler e assessores de Fuad, já confirmaram, que já mandaram mensagem aqui confirmando, vão vir aqui para a gente definir as regras do nosso debate, que é dia 14 de outubro, segunda-feira, 10 horas da noite. Eu queria que vocês me permitem um certo cabotinismo aqui, de bater um bumbo aqui para nossa cobertura de ontem, aqui da rádio, da TV, aproveitar o Orion que está aqui presente, muito elogiado, inclusive fiquei sabendo que os comitês todos, as redações ontem estavam acompanhando, porque a Band é aquele negócio, né, local, né, as pessoas querem notícia local, a eleição de São Paulo estava emocionante, mas o cara queria saber o que estava acontecendo aqui em BH, na Câmara dos Vereadores, e a gente manteve ali de 5 às 8 direto praticamente na TV e aqui na rádio o dia inteiro falando aqui, Sinine, Patrick, Orion, eu também participei, os meninos, todos os repórteres, queria parabenizar aqui porque foi uma cobertura bacana e eu tive retorno dos políticos, da imprensa, todo mundo ali
discordando, concordando, apoiando a gente, criticando, mas foi muito bacana a Band, assim, é aquela coisa da informação com opinião, com análise, né? Eu acho que isso ganhou pontos. Me permitam esse momento cabotino aqui, mas não tem como não bater o bumbo aqui para nossa equipe. Eu fiz questão de mostrar, né, nas minhas entradas ao vivo ontem à noite, eu que estava, né, em um dos comitês acompanhando ali, nas entradas ao vivo, eu fiz questão de mostrar, ó, a transmissão aqui para os apoiadores, aqui no comitê da Band Minas. É isso, valorizar, né, Orion? Faço coro com vocês aí, endossando os parabéns a toda a equipe, e fico muito satisfeito de estar integrando essa turma aí que está presente no debate, sem medo de debater o futuro de Belo Horizonte. Estamos juntos. É isso, Orion. Boa semana para você. Uma semana de grande trabalho. Segunda tem debate, mas a gente se fala antes, na quarta e também na sexta. Um beijo, Orion. Outro abraço para vocês. Passamos um bom dia.